Ok. Boa noite, gente, tudo bem? Começamos a gravar agora. Então, esse é Camilo e ele vai se apresentar, tá? Com você, Camilo. Já vou começar compartilhando a tela. E aí depois eu não vou ver vocês. Qualquer coisa que precisar, Wesley, você fala comigo ou pelo... Não, você pode abrir o microfone e falar que até eu ir olhar o WhatsApp, porque no Meet não dá para eu ver as carinhas enquanto eu estou apresentando. Beleza. Vocês estão vendo direitinho a tela? Certo, Wesley? Tá aparecendo? Ok, obrigado, gente. Sim, tá vendo. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre anatomofisiologia, esse nome grande da voz cantada, e também sobre saúde vocal. É um assunto que eu amo. Wesley deixou essa parte para eu me apresentar. Eu me chamo Camilo Bastos. Pelo sotaque, vocês já viram que eu sou mineiro, só que não tão mineiro assim, porque eu moro na divisa com o estado do Rio de Janeiro, então o meu coração é carioca. Eu sou fonoaudiólogo, formado pela Uniredentor. Eu estudei em Itaperuna, que é estado do Rio de Janeiro, e sou pós-graduando em voz. Mas antes da fonoaudiologia, eu sou músico, eu fiz conservatório, estudei teclado, estudei canto, estudei teoria musical. E naquele tempo no conservatório eu ouvi dizer que o professor de canto ele ensinava o canto, ele lecionava o canto, mas existia um fonoaudiólogo que tratava as vozes patológicas, né? As vozes que aconteceu alguma intercorrência, um nódulo, um pólipo, uma rouquidão, e eu falei, meu Deus, eu quero ser isso, e fui para a faculdade e me apaixonei não só pela área de voz, mas pelas outras 12 áreas da fonoaudiologia, e hoje, né, são 13 áreas de atuação. Fiz aprimoramento em voz cantada, alguns cursos, né, durante esse tempo, tanto que eu estudei música e também depois, né, que eu fui para a fonoaudiologia, e hoje eu trabalho mais especificamente na área de voz com a reabilitação das vozes, com condicionamento vocal e também com preparação vocal de vozes artísticas, tanto para a voz falada quanto para a voz cantada. A minha cidade é do interior de Minas, né, Palma, Minas Gerais. Vamos lá, e aí hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre voz. Eu vou pedir a vocês para que todas as perguntas que vocês tiverem, todas as dúvidas, a gente deixe para o final, tá? Que eu vou deixar um espaço para vocês poderem perguntar tudo aquilo que vocês quiserem. E já dizendo que eu amo responder perguntas, então é para perguntar mesmo. Qualquer coisa que acontecer, o Wesley intervém aí para a gente poder ver. Então a gente vai falar da voz, né, o nosso instrumento de trabalho, é algo que eu amo, é algo que eu acredito, e a voz, ela é o principal veículo da comunicação humana. Então, é a primeira coisa que eu quis trazer aqui. Os animais, eles conseguem emitir sons, mas não têm voz, né? A voz é exclusiva do ser humano. E a gente pode se comunicar de várias formas. Através da expressão, através da escrita, através dos gestos, mas a voz ela é o principal veículo da nossa comunicação. Só que parece uma coisa muito simples, muito fácil, só que não é tão simples assim. Então eu trouxe aqui uns 3 passos para a gente poder começar a entender sobre esse assunto. A voz ela é uma função complexa. Por quê? Porque ela exige de nós, exige do nosso corpo, integridade neurológica, porque apesar da gente ver muita boca, né, a garganta, pensar muito nessa estrutura aqui mais baixa, a voz ela começa no nosso cérebro, né? Precisa de um comando do sistema nervoso central para que haja, então, a voz. E aí, onde que esse comando chega? Nos músculos, né? Então também precisa de uma integridade muscular. Então a gente diz que para que a voz ela possa ser produzida, é necessário uma integridade neuro, que vem de neurológica, e muscular, que vem de musculatura. E a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco.
é uma função adaptada. Por quê? Não existe um sistema no nosso corpo que seja responsável somente por produzir a voz. Mas aí, o que acontece? Foi pego, emprestado do sistema respiratório e do sistema digestório, então essa função é adaptada por isso, porque não existem órgãos simplesmente para fazer a voz, mas é tudo o sistema respiratório e o sistema digestório atuando juntos e que vai se gerar a voz. A gente vai ver um pouquinho disso também mais à frente. E aí, em relação às demandas, é bem diferente a voz falada da voz cantada. Então, aqui eu estou falando para cantores, mas vocês também falam. Então, há uma menor exigência daquela pessoa que só utiliza a sua voz falada para aquela que canta. Então, aí a gente volta aqui nessa função adaptada. Se a fala, ela já é uma função adaptada, você imagina o canto. Então, o canto, ele ainda exige da pessoa mais complexidade e um melhor preparo em relação somente àquele que faz o uso da voz falada. E por isso é muito importante estudar canto. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com alunos, com pessoas que querem cantar, mas que se dedicam aos estudos do canto. Vamos lá. E aí a gente falando um pouquinho da voz profissional, todo aquele que utiliza sua voz é um profissional da voz, né? Não somente aquele que vive só de cantar. Claro, né? Eu, durante muito tempo, tive meu emprego, tive meu trabalho, minhas outras atividades, mas também cantando. Não deixe de ser um profissional da voz, né? Não deixei de ser um profissional da voz naquele tempo. E aí a gente tem três profissionais que são indispensáveis na vida de um cantor, dizendo mais precisamente do cantor. O otorrinolaringologista, que é um médico especialista que vai cuidar da reabilitação. Eu mesmo, daqui a pouquinho mais à frente, vou dizer que eu estou em tratamento, né, em conjunto com o otorrino, uma otorrino que está acompanhando o meu caso. O fonoaudiólogo, que vai cuidar tanto da reabilitação quanto do aprimoramento. A reabilitação, no caso de alguma doença, de alguma coisa que vá acometer essa voz, e o aprimoramento, que vai ajudar na preparação, no condicionamento daquela pessoa que não tem nenhuma queixa, mas que precisa preparar para resistir à demanda da sua atividade. E o professor de canto, que vai ensinar a cantar e que vai aprimorar aquilo que a gente já tem. E aí, para a gente poder falar de voz, a gente já entra aqui nos três elementos que são principais quando nós falamos da voz. Que a gente também pode chamar de 3 Fs, para ficar mais fácil de memorizar. O fluxo, a fonte e o filtro. E aqui tem essa ilustração, e agora nós vamos entender melhor um pouco sobre cada um desses 3 pilares que são importantíssimos na voz. Então, quando a gente diz do fluxo, que fluxo é esse? É o fluxo de ar. E aí aqui nessa animação, vocês estão vendo mexer. Aqui onde está passando o laser são os pulmões, né, as costelas. Aqui vocês podem ver a altura dos ombros. E este músculo aqui maior que está se mexendo, onde está passando a parte vermelha, que é o diafragma. Né? Todo mundo fala assim, eu quero aprender a cantar com o diafragma. Claro que aí com o Wesley vocês vão entender que o diafragma ele não canta, mas ele ajuda bastante, mas não é só ele na respiração, no fluxo, não. E aí, ó, na hora da expansão, quando nós inspiramos, puxamos o ar, os pulmões eles inflam e o diafragma desce. E aí, quando o ar sai, né, os pulmões diminuem e o diafragma sobe, comprimindo o ar. E aí esse fluxo é importante porque coloquei aqui algumas coisas, claro que tem muito mais. Vai ajudar na dinâmica e no controle do volume da voz, não sobrecarregar a nossa laringe, que nós vamos ver agora mais à frente, reduzir a fadiga vocal, aquele cansaço que muitos cantores queixam de sentir após cantar. Às vezes na primeira música já está cansado, já não aguenta mais, então é o trabalho de respiração. Melhorar a sonoridade nos agudos, gente. Os agudos que todo mundo quer, os agudos que todo mundo quer usar. Manter a nossa afinação.
Então, é muito importante uma boa reserva de ar, um bom controle, finalizar as frases cantadas sem cortes, aquela pessoa, aquele cantor que perde, né, se perde na música, não consegue chegar ao fim da frase, então é respiração, a precisão, os melismos, quantos cantores gostam, né, de fazer aquelas escalas, os ornamentos, cantar em alta intensidade por mais tempo, não só em um volume alto, mas em intensidade, exigência, dançar e cantar sem ficar ofegante. Então a gente vê aí as grandes cantoras, vocês que são da Bahia, tem aí as grandes cantoras que cantam muito tempo em cima do trio, então o segredo disso está onde? Na respiração e a recuperação vocal mais rápida. Então existem muitos cantores, principalmente aqueles alunos que já têm uma vivência de canto, chegam no consultório ou na aula de canto e não querem treinar a respiração. Acham que é balela fazer exercício de respiração. E aqui a gente nessa noite já pode desmistificar isso, né? Muito importante a gente trabalhar a respiração para tudo isso daqui e para muito mais coisas, né? Eu resumi aqui o que é mais importante. Então vamos lá. A segundo momento, a fonte. Que fonte é essa? Quando a gente pensa em fonte, né, a fonte do instrumento, eu que sou tecladista, sou pianista, a fonte que se usa para dar a energia, né? Então a fonte sonora é onde está a laringe. Aqui vocês podem ver o desenho. Nesse desenho aqui que está vermelho, eu coloquei ao contrário. É quando a laringe está aberta. Então quando a gente respira, ó, respira pelo nariz. Quando eu puxo o ar, a laringe ela está aberta. Então lembra que eu falei que é adaptado da respiração? Então é por isso, né? A laringe é o órgão da respiração, mas que também produz a voz. Então está aberta. E aqui, ó, na primeira figura, que eu coloquei fora de ordem, quando elas se fecham, é para a produção do som. Meu WhatsApp tá tocando aqui, gente. Eu não sei se é o Wesley que tá me mandando mensagem. Se for, abre o microfone aí, Wesley. Sou eu não. E fala comigo. Sou eu não. Não? Então tá. Então tá ok. Então deixa rolar. Então aqui, gente, ó, na animação, vocês estão vendo as pregas vocais se mexendo, a vibração. Então é dessa forma para produzir a nossa voz. Um leve contato. E aqui, ó, no meiozinho, não sei se está dando para vocês verem, tipo esse mucozinho, né? Essa secreçãozinha, né? Que é uma secreção do bem. Depois a gente vai ver a do mal. Que ajuda, né? A ter esse contato, não um contato brusco, mas um contato bem suave. E aqui vocês podem ver que essas pregas vocais, elas estão bem branquinhas, bem lisinhas, estão fechando direitinho. Então, essa daqui é uma prega vocal saudável. Então, a fonte sonora, já disse a laringe, os músculos laríngeos que auxiliam no estiramento e encurtamento. E o que é o importante disso daqui quando a gente fala de anatomia e de fisiologia da voz? Quando as pregas vocais elas estão bem estiradas, ó, igual aqui, vocês podem ver que no final do GIF, ó, agora, ela vai se encurtando. Então, quando ela estira, são os sons mais agudos, para a gente poder fazer um som bem agudo, tipo... Nesse momento ela está bem estirada. E aí, quando ela encurta, por exemplo, para fazer um som grave, elas encurtam. O controle de frequência, então, o que é a frequência? O grave e o agudo. É responsável pela fonte sonora, é a fonte sonora que é responsável e produz um som fundamental. O que é um som fundamental? Um primeiro som. E aí agora a gente vai entender mais sobre esse som fundamental quando eu falo do filtro. Camilo. Oi, Wesley. Rapidinho. Tá todo mundo vendo a imagem, gente? Sim. Beleza. Sim. Tô vendo agora. Beleza. Tô vendo o Batumim. Só a Raíssa aqui não tá vendo? Isso, só eu. Beleza. Vou te chamar no WhatsApp. Pera aí. Tá bom. Pode ir, amigo. Pode prosseguir, Wesley? Pode.
Então, ok, gente. Então, a gente entendendo sobre esse som fundamental, a gente vai chegar no filtro, que muita gente hoje, né, na ciência moderna do canto, chama de shape. Eu prefiro chamar de filtro, mas vocês podem encontrar alguns professores de canto que falam de shape, que é a mesma coisa que forma ou formato. E aí a gente vai pensar já na nossa boca, né, nessas estruturas aqui mais acima. Então, onde eu estou percorrendo aqui com o laser vermelho, ó, essa setinha aqui, ela significa o ar que está vindo dos pulmões, igual a gente veio, que passa pelas pregas vocais, ó, essa glote, né, essa abertura que tem aqui, onde está a luzinha vermelha, o ar está passando, e com a vibração das pregas vocais, este som fundamental, né, ele é propagado através aqui, ó, da faringe, da nossa faringe. O canal da frente é a laringe, né? E atrás a gente tem a faringe, que é onde o alimento passa para poder ir para o estômago, mas que é uma estrutura importante porque ajuda a amplificar esse som. Então, se fosse só o som que sai da vibração das pregas vocais, não seria capaz de ser ouvido. Então a gente pensa assim, um ambiente igual muitos que cantam na igreja, igreja grande. Se você for cantar sem microfone, as pessoas não vão ouvir. Aí você precisa do microfone, da caixa de som, do PA para quê? Para amplificar. Então toda essa estrutura aqui oral, essa estrutura da nossa boca, da nossa faringe, aqui a parte do nariz, ó, onde está percorrendo esse som, ele é responsável por amplificar o som que vem das nossas pregas vocais. E por isso a gente fala em ressonância. O que é ressonância? O próprio nome já é intuitivo. Ressoar, ressonar, amplificar. E aí no filtro, o som fundamental ele é moldado. Eu posso moldar a minha fala. Então, a minha fala é uma fala assim, um tom mais agudo. Mas eu posso deixar ele com uma impressão mais grave à medida que eu vou deixando a minha boca menor, né, aqui na frente. Ou eu posso deixar com uma impressão mais aguda à medida que eu vou falando em sorriso. E aí, se eu não trabalho bem a minha articulação, não trabalho bem a minha boca, eu vou falando de uma forma que vai ficando quase ininteligível, né? Eu vou perdendo a inteligibilidade da minha fala. Então, é muito importante que também, num trabalho com cantores, o professor de canto ele venha contemplar essa parte do filtro que vai te possibilitar aí os timbres diferentes, a fazer coisas diferentes com a sua voz. Então, muita coisa também está no filtro. Embora, só para a gente concluir esse raciocínio aqui, embora a gente explique assim, tudo separadinho, aqui nesse GIF vocês podem ver que tudo trabalha em conjunto, tudo trabalha em harmonia. Então não tem como a gente separar, né? A prega vocal ela não é sozinha, o pulmão ele não é sozinho, a laringe ela não é sozinha, a boca ela não é sozinha. Então a gente precisa cada vez mais o trabalho com o canto, o trabalho da aula de canto consiste em quê? Em ajudar no equilíbrio de tudo isso e que a gente possa utilizar, claro, com saúde. E agora a gente vai entrar nessa parte, saúde vocal. Então, falando de saúde vocal, eu sempre trago essa frase que eu gosto muito, né? Toda carreira baseia-se no abdicar-se de algo. Que às vezes a gente quer seguir uma carreira, mas a gente não quer deixar nada, mas a gente também não quer adquirir nada. E aí fica difícil. E a gente vai ver um pouco o porquê disso. E também, às vezes, as pessoas ficam assustadas. Saúde vocal, isso não adianta pra nada. É uma série de proibições. E não a gente não pode olhar como uma proibição, mas sempre seguir a linha do evitar e também a linha daquilo que a gente precisa adquirir e que vai ser bom e que vai fazer bem pra gente. Então, o que acontece? Eu, como fonoaudiólogo, muitos cantores, muitas pessoas chegam e as queixas são praticamente as mesmas. Instabilidade da voz. Camila, eu não consigo manter a minha voz quando eu canto. Eu sinto muita fadiga, muito cansaço. Minha voz quando eu passo para os agudos ou quando eu passo para os graves, tem aquela quebra, eu não consigo controlar. E muitas das vezes a pessoa não tem nenhuma lesão, né? A gente vai ver um pouco de lesão também hoje. Mas às vezes a pessoa não tem lá na prega vocal, tá tudo bonitinho. É mais uma questão de saúde vocal, de adquirir novos hábitos. E também é muito comum que as pessoas cheguem com queixa de rouquidão,
disfonia. O que é disfonia? A alteração da voz. Qualquer alteração na sua voz é uma disfonia. Ou até mesmo quadros mais severos, que é afonia. A pessoa sem voz mesmo, não consegue reproduzir nenhum tom. E o que acontece? Os conceitos de higiene vocal, de saúde vocal, eles aqui promovem a longevidade. O próprio nome já diz, né? Uma voz aí que vai longe, que tem alta resistência. E para isso, a gente precisa adquirir novos hábitos, abdicar-se daquilo que é prejudicial e cuidar da nossa higiene vocal. Então, agora a gente vai entrar assim naquilo que é o crucial da nossa aula, que é as dicas de higiene vocal que todo mundo pode, todo mundo deve e que todo cantor precisa se preocupar e sem desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Então eu peguei aqui da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, do Departamento de Voz, as dicas, né, para a gente ser amigo da voz. É até uma logo, né, da fonoaudiologia. Em abril a gente celebra o Dia da Voz, o mês da voz, e é onde todo mundo trabalha mesmo semeando essa promoção de saúde. Então, falar sem esforço e articular bem as palavras é algo que é muito importante, porque a articulação, além dela ajudar não sobrecarregar aquilo que você está falando, também ajuda a diminuir o esforço na musculatura. Manter uma boa postura corporal ao falar e ao cantar. Tem gente que às vezes assim, se ocupa só com o canto, mas fala o dia inteiro, trabalha de repente com um emprego que você utiliza muito a voz. Então é necessário manter uma boa postura sempre ao falar e ao cantar. Ao cantar, pessoal, apoiar bem os pés no chão, né, deixar bem livre os ombros. E a aula de canto, a fonoterapia vai contemplar com exercícios, né, para que você possa melhorar essa postura e que você possa manter também. Beber 2 litros de água diariamente. Aqui atrás, eu mostrei para vocês, eu vou voltar aqui, essa imagem das pregas vocais vibrando, vocês estão vendo aqui esse muco, né? Que a gente chama de muco, que é tipo uma saliva que fica aqui. Então, se a prega vocal ela estiver muito seca, ela não estiver hidratada, nesse contato aqui que ela está fazendo, o que vai acontecer? Elas vão esbarrar de forma brusca. Então, você estar bem hidratado, você tomar bastante água, ajuda que esse mucozinho do bem, ele fique aqui e ajude nesse contato das pregas vocais para que você possa preservar as suas estruturas. Então é muito importante. Dormir bem, a boa noite de sono. Para quê? Para você regenerar o seu corpo, para você descansar. Daqui a pouco eu vou mostrar um caso clínico para vocês e que vocês vão ver bem o quanto dormir bem ajuda e auxilia e poderia ter evitado aí uma coisa muito triste de uma paciente que eu estou acompanhando. Então eu vou deixar para falar sobre isso mais à frente. A alimentação saudável, rica em proteínas, até mesmo para a gente promover uma boa saúde do nosso corpo, porque cantar, né, ter uma boa voz, não é pensar só na laringe, só na boca, só na garganta, mas em você por completo. Até porque o nosso corpo ele também canta. E também para poder promover doenças como o refluxo gastroesofágico. Também vou mostrar um caso para vocês de refluxo hoje com exame de imagem. Usar um vestuário confortável. Para quê? Para não pesar os nossos ombros, não pesar o nosso corpo, não pesar o nosso pescoço e atrapalhar a sua apresentação, te deixar tenso, te deixar pesado. Então o vestuário é muito importante também na vida do cantor. Procurar reduzir a quantidade de fala durante quadros gripais, crises alérgicas e as mulheres no período pré-menstrual. Por quê? Você já está com um esforço. O seu corpo ele já tem uma dificuldade de se regenerar. Então, se você sobrecarrega, o que vai acontecer? Vai ser uma carga em cima de outra carga que vai gerar uma sobrecarga. E também nessa período, as pregas vocais elas ficam, né, com mais, retém mais líquido, né, ficam mais pesadas, então ajuda muito a fadigar. Então, a probabilidade de você gerar uma lesão nesse período é muito maior.
Evitar falar por longos períodos e principalmente em ambientes ruidosos. Então, ter muito cuidado com a competição sonora. E aí, sempre que eu falo disso para cantores, eu também peço, né, as pessoas que às vezes cantam com banda ou com instrumento, ter o cuidado com o volume do instrumento, colocar a voz como primeiro plano. Para quê? Para que você não possa gerar, na hora que você está cantando, uma competição sonora. E a fala por longos períodos, principalmente sem ter esse cuidado, sem fazer o aquecimento, sem fazer o desaquecimento. Tem gente que acha, eu tenho que aquecer a voz só para cantar. Não, para falar também. E, principalmente, falar sem tomar água, falar sem descansar. A gente vai gerando um esforço e não dá tempo do corpo se regenerar. E aí, daqui a pouco, a gente vai ver as lesões, né, que podem acontecer. Evitar pigarrear, gritar e dar gargalhadas exageradas. De novo naquela imagem, o contato das pregas vocais. Tem que ser um contato suave. E aí, quando você pigarreia, faz né, elas esbarram com força e fica também suscetível a descamar o epitélio das pregas vocais, tá? Gerar uma lesão. Evitar ingerir leite, derivados, bebidas gasosas, chocolate, antes de utilizar a voz continuamente. Vocês viram aqui, de novo eu vou voltar na imagem das pregas vocais, essa secreçãozinha. Então aqui vocês podem ver que no vibrar, ela tá bem fininha, ela tá bem discreta. Então, se eu como muitos alimentos derivados de leite, muito café, muita coisa, o que acontece com essa secreção aqui? Ela fica pesada. Vou mostrar também para vocês no caso clínico, e vocês vão ver quando essa secreção está pesada, o quanto que ela atrapalha. E aí isso prejudica o quê? Os agudos. Lembra que eu falei do estiramento das pregas vocais para os agudos? Então, se está muito pesado essa secreção, né, esse pigarro ali, além de gerar um incômodo, porque vai incomodar, né, vai dar um reflexo, você vai pigarrear, vai atrapalhar ainda nos seus agudos, no controle da frequência da sua voz. Então, nem tudo, às vezes, é um problema extremo. Às vezes é você seguir uma orientação que a gente acha assim, isso é balela, isso é bobeira, e que, às vezes, é o que está acontecendo com você e a gente não está abrindo os nossos olhos para poder enxergar. Evitar ingerir álcool em excesso, bem como outras drogas. O álcool, principalmente na hora de cantar, né? Tem gente que... Eu já atendi cantores que falam assim, como que você aquece sua voz? Eu tomo uma dose de pinga, uma dose de conhaque, eu faço um gargarejo com tal bebida alcoólica, e isso prejudica a afinação, porque o álcool vai te deixar lá todo alegre, né? O seu corpo vai ficar todo sem controle, e aí você, além de perder a afinação, a questão também da bebida gaseificada que vai utilizar, a questão da desidratação e o esforço que você vai fazer com as pregas vocais amortecidas e que podem também gerar uma lesão, inclusive eu vou mostrar para vocês uma lesão hoje, que é gerada o abuso vocal e junto com fatores assim como o álcool, as drogas e também o cigarro, tá, gente? Que é muito prejudicial. Então, quando a gente pega isso daqui, é para falar para os cantores, né? Toda carreira, ela exige que você possa se abdicar. Não é que você não vai poder beber lá a sua cerveja, né? Eu também bebo, gente. Às vezes a minha cervejinha, meu vinho, né? Não em excesso, porque eu não bebo assim em excesso. Mas eu gosto, às vezes, de brindar com os meus amigos, de ir numa festa e tal. Mas, pelo menos, a gente evitar, assim, exceder e evitar também no dia de cantar. Cuidado ao cantar inadequadamente ou abusivamente, então por isso que é importante fazer aula de canto. Quem que vai proporcionar, né, que você tenha essa segurança de cantar adequadamente, que você tenha essa segurança e menor risco de não lesionar as suas pregas vocais, as suas estruturas. É o estudo do canto, é a sua dedicação, é todo esse tempo que vocês passam, né, com Wesley, estudando e aprendendo as técnicas vocais. Estar atento aos primeiros sintomas de alteração vocal, o cansaço, o ardor,
a dor ao falar, principalmente, as falhas na voz, a mudança de tom. Eu consegui aquele agudo, agora eu não estou conseguindo mais, eu estou percebendo que a minha voz, que a gente percebe. Vocês não precisam ser profissionais da voz, fonoaudiólogo, médico, professor de canto, para poder perceber que tem algo diferente. E principalmente também o pigarro, a rouquidão. Isso é motivo para que vocês procurem um médico, um otorrinolaringologista e também um fonoaudiólogo para acompanhar, para poder fazer os exames, né? Tenham sempre os exames de vocês em dia. E às vezes assim, o professor encaminha, fala, tem que ir pro otorrino, tem que ir pro fonoaudiólogo, e às vezes o aluno não obedece. E aí você pode estar mapeando o seu problema e depois isso virar uma bola de neve. E aí, no caso de problemas vocais, de intercorrências vocais, você precisa sim procurar um fonoaudiólogo e um médico otorrinolaringologista. Depois eu posso passar para vocês essa listinha, para que vocês possam esmiuçar. Existem coisas, claro, que são ofertas que custam mais pra gente, né, que é mais difícil a gente deixar. Digo para vocês, eu estou passando por esse momento, daqui um pouquinho vocês vão entender por quê, mas são coisas que a gente precisa seguir, ok? Wesley, você tá por aí? Tô. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio, tá tudo certinho. Esse sexto ponto, infelizmente, para alguns não quer. Oi, gente, então tá. Eu vou prosseguir aqui. Agora eu vou mostrar para vocês alguma parte das lesões. E aí daqui a pouco a gente já vai abrir para as perguntas, ok? Tem uma dúvida aí, ó. Abre o microfone e fala, Iago. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se eu consigo. Para eu poder ver com vocês. De uma vez. Pronto. Tem no chat? Iago? Eu não consigo visualizar uma imagem. A Raíssa, será que conseguiu, Raíssa? Você conseguiu solucionar aí? Ela tá conseguiu. Okay. Então tá ok. O Iago falou, por isso que eu evito beber. Márcia e Alegria devem falar de lesão. A Raíssa falou que o sexto ponto, infelizmente, ela sente alguns sintomas. E o Iago falou que tem uma dúvida. Pode compartilhar com a gente, Iago. Sou eu. É porque ontem eu fui jantar, né? Aí eu senti pigarro incômodo na garganta, né? O pessoal fala que é pigarro. Geralmente quando a pessoa não toma água, né? Sim, claro que a questão da hidratação, ela está muito relacionada. Porque a água, se você tiver com pigarro, se a sua saliva estiver muito espessa, né, muito grossa, a água vai ajudar a tratar isso, a drenar. Só que, na questão do pigarro, o pigarro geralmente ele está relacionado com duas coisas. Ou com o refluxo, por causa das questões de alimentação, que você precisa se policiar naquilo que você come, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né, depois de final de ano, de Réveillon, e a gente entra no ano assim, né, nesse ritmo. Ou então as questões alérgicas, aquelas pessoas que têm rinite, que têm sinusite, então que há esse gotejamento daquela secreção nas pregas vocais e que atrapalham o momento do canto. Então aí você precisa investigar, seria bom passar pelo médico, pelo otorrino, fazer um exame de vídeo e verificar se de repente ou você não está com refluxo ou com algum quadro de alergia. Se você já tiver esse diagnóstico, é bom que você reponha ao seu médico para poder olhar e fazer tratamento. Às vezes é o tratamento com fármaco, né, com remédio, somado às questões da alimentação, daquilo que você precisa evitar, continuar com a aula de campo, né, sempre, e aí
na consulta com o médico, se houver alguma lesão, se for alguma outra coisa, ele encaminhar para o fono para poder fazer umas sessões de fonoterapia. Mas, na maioria das vezes, é por causa de alimentação ou de alergia mesmo, tá? Eu tenho rinite, aí pode ser isso. Mas não é direto que acontece, não. Foi só, tipo, uma dúvida que surgiu. E tem outra coisa também, tipo, o pessoal fala muito de quem toma, por exemplo, água gelada antes de cantar, prejudica. Mas tem gente também que fala que não prejudica ou não prejudica? Sim, a água gelada é muito relativa. Por quê? Eu, por exemplo, não posso tomar água muito gelada, porque o meu corpo é muito quente. A minha termorregulação, o meu corpo é muito quente. Então, se eu tomar alguma coisa gelada, eu me expor, as minhas rinites, sinusite, ataca tudo. Então, eu não posso. Só que também eu conheço pessoas que tomam a sua água gelada e que não acontece nada. A pessoa continua no conforto. Então, para esses, eu sempre falo, não tem problema você tomar. Só que aí, quando a gente pensa assim, naquele momento antes de cantar, o gelo, ele é até utilizado por nós profissionais como crioterapia, como tratamento, né, para as pessoas. Então, o que pode acontecer? Aquela água gelada passando na faringe, a gente considerando que a laringe, as pregas vocais estão ali muito perto, pode acontecer um resfriamento daquela região e desaquecer a sua voz. Então, você perde aquela preparação vocal. Então, por isso que, durante a apresentação, seja você aquele que sente o ataque brusco ou não, sente, você não faz o uso da água gelada. Mas, no dia a dia, se não te acarretar dor de garganta, gripe, quadros assim alérgicos, você pode tomar sua água gelada até com gelo, que não tem problema. Eu não posso. Eu também não posso. Também É só isso. Obrigado. Ok? Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta ou vocês querem deixar pro final? Eu já tô terminando, vou mostrar só as lesões para vocês agora. E aí a gente já pode para as perguntas. Boa noite, Camilo, aqui é Pablo. Tá me ouvindo? Beleza. Eu posso aproveitar o tema e dar um relato aí do que aconteceu comigo, né? Nas aulas recentes de canto aí que eu tô fazendo com o Wesley, a gente identificou que eu com o Wesley com o ouvido afinado, identificou que eu tava com pigarro, né? E esse pigarro pra mim eu achava super natural. Ele me indicou um otorrino. Eu fui nesse otorrino e ele acabou constatando que eu tava com refluxo mesmo, né? E eu, com meus 30 e poucos aninhos, não tinha identificado isso em nenhum outro momento. Então, tô fazendo esse tratamento, tava tomando remédio. E aos pouquinhos o Wesley vai ter que me dar o feedback depois como é que tá, né? Eu ainda acho que eu tenho um pouquinho de pigarro, não melhorou ainda 100%, mas foi importante ter identificado isso, porque acaba incomodando mesmo, né? Pigarro é bem... E eu uso a voz também como instrumento de trabalho, não cantando, mas isso acabava incomodando. E olha que eu bebo muita água. Mas é isso, é importante tratar. E aí agradeço ao Wesley aí, novamente agora aí, né? Por essa dica certeira no final das contas, né? Muito bom. Eu vou mostrar para vocês sobre o refluxo. E o paciente, ele é bem especial, que eu vou trazer para vocês hoje aqui. Vocês vão ver as estruturas de alguém muito especial para mim. E é isso, gente. O refluxo é assim, nossa, geralmente todo mundo tem, é muito popular. Que as pessoas têm e às vezes nem sabem. E é isso, é combater com remédio, é ter essa destreza de ir ao médico e principalmente as questões alimentares, né? Na Bahia, comida muito forte. Então vocês têm que se policiar, assim. Aqui em Minas Gerais também a gente tem uma culinária bem peculiar, né? Então são coisas assim que tem que evitar em excesso. E principalmente antes de dormir, né? Esperar as 2 horas. Eu tive que levantar a cabeceira da minha cama. Várias coisas aí que a gente tem como orientação. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês de novo a tela para a gente continuar. E aí,
já pegando um gancho, né, sobre a rinite, a sinusite, o refluxo que a gente está falando, existem muitas pessoas que vêm dando receitinhas. Ah, faz isso. Ah, faz aquilo. Ah, toma remédio tal. Ah, faz prática tal. Ah, você para cantar, você tem que fazer não sei o quê, tem que comer isso, você tem que beber aquilo. Ou então aquele povo, né, que a gente vê ali na internet. Você está 7 dias de cantar melhor. Até coloquei aqui a chargezinha, né, como uma brincadeira, e as receitinhas também. Só que aí a gente tem que pensar o quê? Primeira coisa, quem indicou esse procedimento? Foi um profissional? Foi uma pessoa que entende? É uma pessoa que realmente estudou para aquilo? Que sensação provoca a prática dessa receita? Tem coisa que a gente faz, né, gente? Ainda mais no momento de desespero. Mas qual foi a sensação? Às vezes, eu não sou um profissional, um fonoaudiólogo, mas eu tenho sensação, eu conheço meu corpo. Que mudanças ela trouxe à rotina de quem usou? Porque às vezes a pessoa fala, toma uma batida de não sei quantos ingredientes, mas aquela pessoa nunca tomou aquilo e está receitando. Então, tipo, que conhecimento seguro existe sobre a causa da melhora obtida e se é que houve? E é aquela coisa, gente, se não tem comprovação científica, não existe. A gente tem que ir pela linha da ciência. Hoje há muitos estudos, há muitas pessoas que se dedicam. Por exemplo, o Wesley, eu posso falar dele, porque o Wesley é um dos professores de canto mais dedicados que eu conheço. Todo curso que a gente chega, eu como fonoaudiólogo chego, o Wesley está fazendo. Às vezes tem curso que a gente nem pode ir, o Wesley está fazendo. Ele investe o tempo, o dinheiro dele em curso, de estudo. Então, muito cuidado, sabe? Com quem vocês confiam. Então, me valorizem. É sagrado para você. Valorizem esse professor. E não vem me pedir desconto, não. Pois é. Então, assim, eu digo, gente, em tom de brincadeira, mas é uma brincadeira séria, sabe? Os cursos da mais alta da qualidade, o Wesley está. Então, valorizar aquilo que a pessoa qualificada diz para vocês e, né, quando tiver dúvida, confirma com alguém que vocês sabem que tem um respaldo aí para poder dizer se aquilo é ou não é legal para que vocês possam fazer, ok? Claro que a gente não é dono da verdade, mas estamos caminhando aí, buscando conhecer mais a verdade. Então agora, gente, já quase finalizando a nossa aula, eu vou mostrar para vocês as patologias que são comuns nessa questão da voz e que estão muito relacionadas a esses conceitos de saúde vocal que eu trouxe para vocês nessa listinha dessas coisas. Então, essas pessoas que vocês vão ver aqui, claro, existem fatores ambientais, existem predisposições fisiológicas que já é do corpo da pessoa, mas em algum momento, né, existe um descuido, existe algum problema que não foi curado, que não foi tratado. Então vocês vão ver aqui. Primeiro, os nódulos de prega vocal, que são os famosos calos de prega vocal. Também. Então, vou reproduzir aqui um vídeo para vocês. E aqui vocês puderam ver, e aqui vocês podem ver a laringe, né? A laringe e as pregas vocais, e esse branquinho aqui, ó, que vocês estão vendo, é o calinho das pregas vocais, os nódulos de prega vocal. Quando que isso ocorre? Devido ao esforço vocal, principalmente naqueles cantores que não fazem aula de canto, que não se preocupam com a sua saúde vocal, que levam a vida de qualquer jeito. Olha só o que aconteceu. Os nódulos de prega vocal. Peraí, deixa eu pegar aqui de novo a setinha. Perdi a minha seta. Deixa eu ver se... Não. Eu não tô conseguindo voltar. Play. Ô, Jesus. Gente, eu não sei mexer no Meet.
Então vocês me deem um desconto. Tentem o espaço, amigo. O espaço não foi. O espaço tá passando. Deixa eu só me desfazer da caneta. Isso. Vamos lá, agora eu consegui. Então, ó, vocês vão vendo aqui esses nódulos, tá vendo? Aqui onde tá a mãozinha. E tá dando pra ouvir, o Wesley, o áudio do vídeo? Tá não, viu? Mas acho que ele tá fazendo essa nota, né? Isso. Ele tá fazendo uma emissão de Mi, e essa voz ela tá bem rouca. E por que acontece isso, pessoal? Os nódulos, eles estão aqui bem no terço médio, no meiozinho da prega vocal, que é onde vibra mais para produzir a nossa voz. Então essa parte aqui que é mais molinha, olha lá, ó. E deixa as pregas vocais bem pesadas. Olha lá, no momento da respiração, ó, a gente consegue ver bem esses nódulos aqui, que é devido a esse contato brusco. E aí, o que acontece? Os nódulos de prega vocal, eles, o indicativo para que a pessoa possa melhorar dos nódulos, é uma lesão benigna, causada por abuso vocal, é a fonoterapia. Então, essa pessoa aqui, olha lá, aqui já depois da fonoterapia, depois do tratamento, só que a gente pode ver que não fica, olha lá, normal mais, ó. É uma prega vocal que já teve lesão. Embora melhorou bastante, mas não ficou normal. Ok? Então, os calinhos de prega vocal, os nódulos. Agora eu vou mostrar para vocês os pólipos de prega vocal. E aí, lembra que eu falei sobre a questão da bebida alcoólica? Quando é associada a pessoa que tem a bebida alcoólica, faz muito abuso vocal, faz uso de fumo, de tabaco de forma exacerbada, o que acontece? O pólipo é uma lesão que a prega vocal vai retendo líquido, e aí esse líquido, ele vira, olha, essa bolinha aqui de sangue bem inflamada. E, gente, isso detona com a voz da pessoa. E deixa a prega vocal muito pesada e atrapalha a vibração, além de gerar, ó, vou colocar o vídeo para vocês. Além de gerar um espaçozinho, tá vendo? E aí, ó, o som vai ser criado só com aquela parte de cima da prega vocal, que não é legal para poder produzir uma voz saudável. Então, olha lá. Impede de fechar. Então, isso gera um incômodo horrível. A prega vocal, olha, cheia de sangue em volta, cheia de edema, bem difícil. Então, essa pessoa, o que ela vai ter que fazer? Primeiro, umas sessões de fono, para poder tratar essa parte assim mais inflamada, e depois esse daqui, pessoal, só com cirurgia. Tem que passar por uma cirurgia para poder tirar esse carocinho. E aí na cirurgia o que acontece? Perda de massa, a voz da pessoa volta até legal, né, melhor em vista de quando ela estava com a lesão, mas não volta a ser como antes, né? Pode acontecer de fibrosar, de dar cicatriz, e aí na vida de um cantor isso daqui é terrível. Então vamos evitar associar o nosso canto, a nossa atividade com álcool, com tabaco, essas coisas que não vão nos ajudar. E aí, para quem gosta, né, gente, de ver essas partes de anatomia, eu indico esse Instagram aqui, Vocalica Laryngologos, né? É um pessoal, um otorrino, que até a gente ficou amigo. Ele é, se eu não me engano, espanhol, da Argentina, não lembro. A gente conversou, assim, trocou umas figurinhas. E esse Instagram é maravilhoso, ele posta lá muitas lesões, assim, pra quem gosta de ver essa parte, é bem legal. Agora, uma patologia muito comum também são as fendas. E aí, este vídeo é de uma paciente minha, que está em acompanhamento comigo. Ela é cantora, ela é advogada, ela é mãe, e ela ainda ajuda a mãe dela, que é dona de uma padaria, então ela atende muito balcão.
Eu vou mostrar para vocês. E o que aconteceu? Nesse período eleitoral, ela foi candidata a vereadora, falando muito dentro dessas suas atividades e cantando muitos shows. E ela não deu aquele tempo que o corpo precisa, aquela noite de sono para poder dormir, para poder descansar, aquele dia da semana de descanso, gente. Todo mundo tem que ter. E aí, deu no que deu. Ó, vou mostrar para vocês. O vídeo. Aqui tá vendo? Bastante secretiva. E as pregas vocais, ó lá, com esse espaço. Ou seja, as pregas vocais elas não têm aquele contato, igual a gente viu naquela primeira imagem. Muito vermelho, tá vendo? E elas estão bem inchadas, então gera uma fenda lá, um espaço entre todas elas. E no momento da vibração, ó, muito pigarro, lá, elas não se fecham e não vibram direitinho. Então ela ficou com a voz muito rouca, uma voz muito ruim. E aí, se a gente não tratasse disso aqui, o que ia acontecer? Gerar um calinho, gerar uma formação nodular nessa pessoa. E graças a Deus ela me procurou antes, a gente foi no otorrino e já está em tratamento, já está quase boa. E ela tem a fenda glótica. Eu vou colocar mais uma vez para vocês verem. Justamente por causa do esforço abusivo. E ela é uma cantora que tem muita técnica, uma cantora muito boa, mas por causa da demanda de vida. Né? Então nem tudo é por causa também só de descuido. Às vezes a demanda da vida da pessoa, aquele tempo que a pessoa não se dá para um descanso, né? Igual eu falei da noite de sono, pode gerar uma patologia. Ok? E um descuido com a saúde vocal, porque ficou num tempo de campanha, de coisa, e descuidou, aí deu no que deu. Wesley, você quer falar alguma coisa? Eu não. Posso perguntar uma coisa? Pode. Pode sim. Nesse caso aí, Vou fechar aqui para eu poder ver vocês. Ô Camilo, Oi? você já terminou? Não. Só tá faltando esse. Tá faltando falar da hemorragia e do refluxo que Tá a um gente pouco quer. de eco aí, eu entendi. não sei se... Eu falo agora? Wesley, fecha o seu microfone, por favor. Ah, sabe o que é? Verdade, peraí. Pronto, Raíssa, pode falar. Então, a minha dúvida é essa questão, a voz dela, toda essa fisiologia, né, da garganta e tudo dela, se agravou com... Foi, tipo assim, muito tempo ela fazendo isso? Ou isso acontece rápido? Tipo assim, período eleitoral, a correria e tudo, daí ela estragou a garganta dela desse jeito, assim, tão rápido. Ou isso é gradativo? O que leva a causar tanto, assim, esse estrago todo, assim, é muito rápido? Ou isso aí é um período muito longo que a pessoa vai fazendo. Excelente pergunta. Então, no caso dela, não foi tão assim de longo. Claro que uma lesão, ela não aparece da noite pro dia. Você não vai dar um grito hoje e vai acordar amanhã com cólico, né? Ou com nódulo. Não é assim. Só que a gente considerando o período eleitoral, que é de 3 meses, então a pessoa ali e ela, uma mãe com filhos adolescentes, uma pessoa que já fala alto demais, uma cantora que canta, faz show quinta, sexta, sábado e domingo, canta na noite, canta na igreja, é advogada, então ela precisa atender os clientes, ajuda a mãe na padaria também, então atendendo o cliente, falando o dia inteiro, e a pessoa que faz o uso das duas demandas que a gente viu no começo, a fala e o canto, de forma assim, muito grande. Então, esse período de 3 meses foi suficiente para poder detonar com ela. Detonar. Entendi. Então, às vezes, é pelo acúmulo de uma coisa pequena, o acúmulo daquele incômodo pequenininho que você sente, mas também, às vezes, é o acúmulo de funções que deixam o corpo muito sobrecarregado, que você não dá aquele tempo para regenerar. Ok?
Perfeito, deu para compreender. Oi, gente, então só pra gente concluir, eu vou mostrar agora a hemorragia de prega vocal e o refluxo, e a gente abre para mais perguntas. Então, a hemorragia de prega vocal ficou muito famosa quando a Shakira, que é uma cantora, né, que todo mundo conhece, ela teve que parar a turnê porque ela teve essa hemorragia de prega vocal. Muita exigência, e a gente considera uma cantora que também é muito disciplinada, né? Tem uma técnica, uma voz maravilhosa, mas que por causa desse ritmo ali que pegou e às vezes um descuido, noites mal dormidas, alimentação prejudicial, falta de hidratação, esforço, um repertório assim que não segue uma linha, né? Com músicas que exigem muito, e cantando e dançando. E aí o que aconteceu? Só para dizer que essa prega vocal que não é dela, mas que ficou muito famoso nesse tempo. E aí a gente pode ver nesse vídeo vibrando junto com as pregas vocais, olha lá, aquele sangue. E eu tentei trazer assim essa hemorragia menos feia, mas tem vídeos assim de pessoa que quando fala o sangue sai mesmo, né? Pela boca, a pessoa tosse, sai sangue. Então, muito cuidado, porque existem cantores que relatam, eu acabo de cantar e eu sinto assim gosto de sangue na minha garganta. Então, pode ser uma hemorragia. Precisa também de consulta, tá, pessoal? E aí eu vou mostrar para vocês o último, não mais importante, mais ou menos importante, mas porque vocês já podem ler aqui embaixo que este sou eu. Então vocês estão tendo o privilégio de, nessa aula, do meu amigo Wesley, de ver as minhas pregas vocais. E o que aconteceu, gente? No mês de novembro, eu tive um quadro de rinocinusite agudíssimo. E somado ao refluxo, que eu tenho problema também de refluxo. E foi um período onde ele estava trabalhando muito no posto de saúde, né, atendendo muito, muita criança, muito idoso, muita coisa. E foi um período assim que aqui em Minas começou a ter umas mudanças bruscas de temperatura e me deu um quadro de rinocinusite. A princípio, eu fui encaminhado à unidade de saúde, todo mundo achou que era Covid, mas depois eu fiz o teste, deu negativo, eu percebi que não, e eu acordei um dia rouco, muito rouco. E aqui, quando eu fiz o exame, eu já tinha melhorado, claro, eu já tinha passado pelo clínico geral, já tinha sido medicado, mas olha o que aconteceu com as pregas vocais do fone. Olha só, aqui vocês podem ver, ó, nessa parte, como que ficou embaixo da minha língua, né, atrás da minha língua, e a minha parede da faringe, ó, tá vendo essas linhas vermelhas aqui? É sangue, né? Irritação muito vermelha. Por causa de quê? Do refluxo. A minha parede faríngea estava toda queimada. E aqui é a minha epiglote, né, gente? Que abaixa para tampar as vias aéreas na hora da alimentação. E olha como que estava inchado. Gente, inchado demais da conta. Por conta do refluxo. A minha úvula, que é a campainha, também estava inchadona. E olha só as minhas pregas vocais, pessoal. Olha, vibrando com as minhas pregas vocais aqui, olha o quanto de secreção por causa da rinite e da sinusite. Quando eu vi isso, eu fiquei desesperada. Aqui eu já tinha melhorado. E olha só, quando fecha as minhas pregas vocais, o que acontece? Começando a abrir uma fenda. Então, assim, cara, de verdade, se eu não corresse pro otorrino rápido, quando eu senti todo aquele sintoma, gente, eu estaria detonado. E a minha profissão teria ido por água abaixo. Então, graças a Deus, eu corri bem a tempo. Ó, vocês podem ver aqui o quanto de secreção. O Wesley tá aqui, não vai deixar mentir. Gente, eu fiquei falando quase um tom abaixo disso aqui, que é a minha voz normal. Eu fiquei falando, tipo assim, de tanto peso que tinha nas minhas pregas vocais por causa da secreção. E a vibração, assim, ficou totalmente comprometida. Então, olha só o exame, quanto de secreção vibrando junto, escorregando, olha. Meu Deus, hoje eu tô rindo mais assim, de felicidade por ter passado
essa crise. E eu preciso tratar porque o meu problema é crônico, então é complicado. Aqueles que têm problema crônico, né, que já foram diagnosticados, precisam ter um cuidado maior. Olha só o quanto de secreção vibrando junto com as minhas pregas vocais. Então, essa também é uma patologia muito comum. Eu sofro disso desde criança, refluxo e sinusite, rinite. A princípio, assim, muita parte da minha infância, minha mãe dizia que era besteira, que, não, pobre não pode ter essas coisas. Mas o meu problema é, assim, tanto quanto grave, tem desvio de septo, e no meu caso, agora eu tô fazendo acompanhamento com o otorrino, graças a Deus melhorei muito, tô cantando, tô atendendo, tô falando igual eu tô aqui. Falando que nem maritaca, não tô tendo cansaço nenhum, graças a Deus. E mais exercício de fono, fiéis aos meus exercícios de canto, tenho que, de temporada em temporada, principalmente no inverno, tomar remédio, fazer tratamento, e em breve, talvez eu tenha que fazer uma cirurgia de desvio de septo também, que eu tenho, e agrava esses quadros, tá, pessoal? E para dizer para vocês que nem tudo é falta de técnica também, né? A gente precisa buscar ajuda de profissional para a gente se conhecer, se entender. Então, o que eu queria dizer para vocês que vocês podem me seguir no meu Instagram e não assustem, gente, porque o meu Instagram, ele não é profissional e ele nem é só pessoal. Eu digo que ele é essencial, porque eu posto de tudo lá. E agora, né, depois já aí da gente ter visto um pouco, né, gente, um pouquinho sobre saúde vocal, eu vou deixar aberto para vocês poderem fazer as perguntas de vocês, trazer todas as dúvidas. Aproveitem, queridos, porque vocês não vão me enlouquecer depois e eu não vou responder ninguém, viu? Oi, gente, eu gosto sempre de dizer que, às vezes, né, o Wesley tá aqui no último. A gente vai para cursos pagos com pessoas famosas e a gente não tem essas informações. Igual assim, eu trago para vocês aqui, o Wesley traz. E, tipo, pra eu poder trazer uma aula como essa para vocês aqui, mostrando essas coisas, gente, é um investimento muito alto. E vocês também teriam que investir um dinheiro muito alto para poder ter uma informação dessa, tão fidedigna. E ainda mais mostrando assim exames. E eu tive essa preocupação de trazer para vocês, para quê? Para vocês verem, né, que por trás de saúde vocal, de conceitos que a gente traz, existem mesmo lesões, existem coisas que realmente podem acometer as nossas vidas. E que ninguém está livre de passar por momentos como esse. E eu fiz questão de trazer assim, o meu exame, o meu caso clínico, para vocês verem que a gente também, que é profissional, passa por isso. Mas é diferente, aquele que se cuida daquele que não se cuida. Né? Graças a Deus, em momento nenhum, mesmo tendo problema, eu tive que interromper. Nem a minha carreira de fonoaudiólogo e nem a minha carreira de campo. Gente, é bom vocês falarem no microfone. De quanto em quanto tempo é bom dar uma checada na voz. Eu vou responder aqui a pergunta dela. O Wesley tranca o microfone. Verdade. Então, Evilane, o ideal é que todos os cantores, toda pessoa que utiliza da voz profissional, possa passar pelo menos uma vez por ano pelo otorrino para poder fazer o exame de videolaringoscopia. Né? E aqueles cantores assim que têm uma demanda maior, tipo essa cantora que eu trouxe, que faz tanta coisa, que utiliza tanta voz, ou aqueles cantores que cantam estilos muito peculiares, tipo rock, que faz aquelas distorções vocais, que trabalha com drive, que é uma coisa mais melindrosa, aí esses eu recomendo que seja ou de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, mas o ideal é que pelo menos uma vez por ano você possa passar pelo seu otorrino, possa fazer uma avaliação. O Iago disse que nunca fez. Então, Iago,
é o tempo de você reservar aí, né, gente, um dinheirinho para vocês poderem fazer. Às vezes não é tão barato, mas é algo que assim assegura e evita coisas maiores, porque é muito melhor você gastar aí um dinheiro no ano para você poder ir no médico e ele te falar que é tudo bem, do que você deixar de um ano para o outro, e depois você ter que fazer aula de canto, fonoterapia, tratamento com otorrino, cirurgia. Então, eu também tenho essa necessidade de fazer. Tenho o mais rápido possível até. Porque às vezes minha voz falha, tem muita. Às vezes ela muda, tipo, não é nem. Às vezes não faz nem parte da nota, nem. Aí vai muda um pouquinho. Acho que talvez seja essa questão do pigarro, né? Que nem você falou. Talvez seja o pigarro, eu sinto muito ressecado. Igual às vezes na igreja, o pessoal tá na hora de louvor, né? Tá todo mundo cantando e tudo. Quando chega na terceira música, não tem mais voz pra nada. Aí tem que ir lá tomar uma aguinha. Agora, pensa aí se eu fosse cantar lá na frente. Então, assim, eu tenho uma série de coisinhas assim que eu acho que eu preciso muito mesmo fazer uma consulta. Porque, assim, o Wesley mesmo, ele pegava muito, tava pegando no meu pé por conta da questão da água, que eu não ingeria, né, prof? Era 1 litro, 1,5 litro por dia. Aí ele toma água, pelo amor de Deus, bota água pra dentro. Aí eu melhorei, só que ainda assim eu sinto um pouco ressecado. Bem ressecado, assim, sabe? Não sei se... Eu acho que eu precisaria mesmo passar por um profissional. Sim, porque essa questão do ressecamento, existem muitas vertentes que podem estar causando, né? Claro, a questão da alimentação, a pessoa que tem rinite, que tem sinusite, claro que vai sentir esse ressecamento. Também, gente, uma coisa muito importante, o sistema límbico, né? A nossa emoção. Às vezes, quando a gente vai cantar em público, vai falar em público, é normal que o nosso sistema nervoso cause mais ressecamento. Então, por isso que é importante o cantor levar a sua água para a igreja. Claro que você não pode aparecer mais do que o Cristo, mas com a sua garrafinha ali discretamente, você ingerir água entre uma música e outra. É importante também que os cantores criem o hábito de fazer a nebulização, a inalação, que é a hidratação mais direta com o soro fisiológico. Eu sempre recomendo. Claro que aqueles que têm algum problema assim, de pneumologia, aí tem que ver com seu médico e tudo, mas a maioria das pessoas pode se beneficiar da hidratação direta para poder ajudar nesses casos. E no mais, verificar também as questões de diabetes, né? Também já tem esse ressecamento, pessoa que precisa fazer uso de diurético. Então, por isso que é importante você levar o seu caso a um profissional que vai te compreender de forma individual. Porque só eu falar assim de ressecamento, só aqui eu já dei, várias opções. Então, e uma técnica vocal também que não é adequada. A pessoa que faz um apertamento, deixa mais. A questão da alimentação também. Eu tô em todas, né? A pessoa que mais bom, a Raíssa é aluna nota 10. Eu gosto. Quem disse? A questão da alimentação que você falou, eu acho que comer logo antes de cantar talvez prejudica, não é? Eu sinto que às vezes falha quando eu como, e aí logo passo um tempinho e vou cantar. Aí eu sinto que pesa um pouco. Prejudica muito, porque igual eu mostrei pra vocês aqui na figura, deixa eu achar, eu mostrei aqui a questão da respiração, tá só no esqueleto, mas mesmo assim a gente vai imaginando. Vocês viram aqui o diafragma, né, que tá mexendo. Então aqui, do lado, embaixo do diafragma, aliás, né, nesse lugar onde eu estou com a seta vermelha, é onde está o nosso estômago. Então, se você antes de cantar enche muito o estômago de comida, principalmente comida muito pesada, que demora a digestão, e principalmente refrigerante, que é bebida com gás, que faz o estômago dilatar, o que acontece? O estômago cheio nesse espaço, ele vai impedir esse movimento do diafragma. Então,
Então vai atrapalhar a sua respiração, vai te deixar pesado no seu corpo. O que acontece depois do almoço? Eu comigo, gente, é sagrado. E dá muito sono. Então você já vai ficar com sono, o seu corpo vai precisar de energia para poder fazer a digestão, e a gente sabe que voz precisa de energia. Então olha só quanta coisa que você comprometeu. Então é algo que está assim, muito relacionado, sabe? Inteiramente relacionado essa questão da alimentação. O Quero fazer uma pergunta também. Ô, gente, deixa eu só falar um negócio com vocês a respeito da inalação, né? A questão da inalação, a gente também tem que tomar cuidado com a questão da sinusite, né? Se você tiver com a sinusite um pouco atacada, não é ideal que você faça, porque antes de cantar, né? Porque vai despejar toda a secreção na hora que você estiver cantando. E aí, meu filho, vai dar uma bagunça. Então, assim, se você tem sinusite, é bom que você faça algumas horas antes e que você faça treinos para tirar esse catarro daí, né? É isso. Sim, o que eu sempre digo, gente, é que todo recurso que a gente utiliza, né, a inalação aí, agora que o Wesley falou, e foi muito bom essa colocação, precisa de um raciocínio clínico para você poder utilizar. Igual esses dias eu vi um cantor no meu Instagram fazendo inalação, ele fazendo, ele puxava, ele né, fazia igual como se estivesse fumando cigarro e aquela coisa, e eu pensei assim, meu Deus, não está acontecendo nada. Claro que aquela gotícula ela vai chegar, igual o narguilé, cada lugar fala de um jeito. Claro que aquela gotícula ela vai chegar, mas se não tem um exercício associado, se não tem um raciocínio clínico, se não tem um tempo antes da apresentação ou depois da apresentação, gente, aquilo não vai servir de nada. Né? Vai ser apenas uma coisa que você está fazendo para poder aparecer no Instagram. E aí, às vezes, também, no segundo momento, existem aqueles alunos que chegam para aula de canto, que chegam para fonoterapia, e aí o professor fala, não, a gente não vai usar a inalação. Aí a pessoa, mas eu queria usar porque é moda, porque cantor fulano de tal usa, mas aquilo não é para você, não é para sua realidade, não é o que você precisa naquele momento. Então, assim, né, também tem que respeitar a opinião daquele que você confiou, aquilo que é sagrado para você, que é a sua voz. Vamos lá, o Iago, o Mário, eu já vou deixar você perguntar, tá? Aguenta aí, não sai não. O Iago falou que dormir antes de cantar. Tem que acordar no mínimo quanto tempo antes? Pois é, quando a gente dorme, o que acontece? O corpo relaxa, a musculatura relaxa. E a gente sabe que na hora de cantar tem que estar bem preparado, bem acordado. Então, pelo menos 1h30, 2 horas antes, né, você deve acordar. Para quê? Para você fazer o exercício, para dar tempo de drenar, né, as pregas vocais, as estruturas, que quando a gente dorme, o que acontece com o nosso olho? A gente fica com o olho inchado. Então você deve acordar um tempo antes, fazer os seus exercícios de aquecimento, tomar o seu banho, né, se preparar, se despertar, se hidratar, começar a hidratação 40 minutos antes de você cantar, para que você tenha um bom desempenho aí. Claro que cada corpo reage de uma forma, mas eu, pelo menos, que sou preguiçoso, sou dorminhoco, eu gosto de acordar de 2 horas, 1h30 antes de começar a cantar. E sobre tipo, quem usa narguilé? Eu falei sobre narguilé e acabei lembrando. Quem usa narguilé pode ter problemas futuros, ou tipo assim, também quem inala fumaça. Porque, por exemplo, eu tenho amigos meus que fumam narguilé, né? Às vezes eu fico perto, eu não fumo particularmente, só que às vezes eu fico perto e às vezes eu acabo inalando aquela fumaça. Sim, toda fumaça é muito prejudicial, porque ela resseca o trato vocal, e a questão do narguilé, do cigarro, queima também as estruturas, né? Então é muito prejudicial. A pessoa que canta assim, né? Claro que são prazeres, tem gente que gosta, a gente respeita, mas não é indicado não, porque pode desencadear alergia, pode desencadear
queimar essas estruturas, essa fumaça ela vai ressecar muito as estruturas, e aí você falando, você bebendo, narguilé, não é só ele, né? Você vai bebendo, você vai ali, aí pode gerar sim uma patologia de voz. Magno. Oi, Iago, pode concluir o seu raciocínio com o Magno. Realmente. Tipo, inclusive, tem muitos cantores que tipo, cantam e fumam, que nem o Jorge, por exemplo, o Jorge Mateus. Ele antigamente cantava, hoje ele canta muito também, só que não que nem antes, né? Dá pra ver que ele tem muita dificuldade ao cantar. Sim, é complicado. Igual eu, assim, esses dias, esses meses, né, esses últimos meses, eu tive muita dificuldade em relação ao cantor por causa do embaixador, né, do Gustavo Lima. E o cantor alegou para mim que se o embaixador bebe, canta daquela forma, que ele também poderia beber. Só que no caso dele estava sendo muito prejudicial, e eu já tinha falado, já havia encaminhado o otorrino, o cantor não quer seguir. Então, querido, você procura outro que possa aí satisfazer as suas necessidades enquanto pessoa. E se na sua carreira você não vai abdicar de nada, o que eu vou fazer? E a pessoa que bebe excessivamente, não que eu beba, né? Mas a pessoa que bebe excessivamente, tipo, sei lá, todos os dias ou final de semana, só que não antes de cantar. A pessoa que bebe, mas não antes de cantar, pode prejudicar também? Ou só é problema quando é antes de cantar? Então, a pessoa que faz ingestão de bebida que não é associada ao canto, tem que ter cuidado com essas questões, né? Do refluxo, do abuso vocal, né? Que tem gente que fica muito alegrinho, então começa a falar alto demais e tal. Mas a pessoa pode beber sim, pode fazer ingestão da sua bebida, só que evitar no dia que for cantar, e se for fazer ingestão, né, naquela festa ali que está cantando, você canta primeiro, exerce o seu trabalho, e aí depois você vai confraternizar e fazer ingestão da sua bebida, e claro, iniciando, porque você já vai ter cantado, já vai ter gerado um esforço, e aí procurar, claro, né, não dormir com a barriga muito cheia, ter essa série de cuidados aí, mas não está proibido, né, gente? Mas você precisa administrar de uma forma onde haja um impacto, mas que o impacto seja menor. Pelo menos assim, minimizar o impacto. Magno, vamos lá, meu filho. Pode fazer sua pergunta. Todo mundo falou e não deixou o Magno falar, o Magno saiu. Oi, boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabéns, pela palestra, massa. Eu queria saber, às vezes a gente vai fazer algum show, vai cantar, o essencial é beber. Eu acho que ele foi xingar o povo. Foi falar isso mesmo. Foi isso mesmo. Voltou? Aham, sim, tô ouvindo. Então, que às vezes a gente vai fazendo algum show, né? O essencial é tomar água em goles ou não tem problema. Sim, ótima pergunta. O essencial é tomar água em goles, igual eu falei. Começar essa hidratação pelo menos 40 minutos antes da apresentação, porque o nosso corpo ele é constituído de 75% de água. Então você imagina, existem órgãos muito maiores do que as pregas vocais, que são os menores do nosso corpo. Então essa água, principalmente o cérebro, né? A gente está falando de uma função que é neuromuscular, igual eu falei. Então, a maior
maior parte dessa água é para o cérebro, para os órgãos maiores. Então a gente começa porque vai uma porcentagem mínima, então 40 minutos antes, para que quando você comece a exercer, a hidratação esteja legal lá naquela estrutura. E também a gente não pensa assim, em tomar os 2 litros de água de uma vez, porque você vai encher o seu estômago, né? E vai pesar e vai atrapalhar o diafragma, então, e os goles que você vai bebendo ali, entre uma música e outra, entre um período e outro, é para quê? Para poder você renovar essa hidratação, para você repor essa hidratação. E uma coisa muito importante, esse movimento de engolir, né, que na fonoaudiologia a gente fala deglutir, a deglutição, é um movimento que relaxa as estruturas. Então, toda vez que você canta, gera um esforço, independente de você ter técnica ou não. Então, esse movimento de você ingerir a água e fazer esse movimento da deglutição, e gaguejando tanto que eu preciso de fonte, gente, ajuda também a relaxar essas estruturas. Então, é uma coisa que você pode estar fazendo e uma coisa vai puxando a outra e é só sucesso. Ok? Tem pergunta via chat. Tem uma pergunta da Sofia aqui. Quais os problemas que pode causar se cantar todos os dias? Então, se você canta todos os dias com técnica e com segurança, principalmente se você é amparado pelo Wesley, professor de canto, e pelo Camilo Fono, você pode cantar todos os dias que não vai te fazer mal nenhum. Agora, se você canta todos os dias sem técnica, e principalmente naqueles quadros, igual eu falei lá da saúde vocal, gripais, crises alérgicas, período pré-menstrual, e você não dá um tempo de regeneração para o seu corpo, aí você vai se prejudicar. Agora, se tiver tudo bem, tudo com saúde, e principalmente os treinos, gente, tem que cantar todo dia. Porque se você, o dia que você não treina, o dia que você não exerce, você perde 1% da sua capacidade. Quantos dias tem a semana? Dia azul, são 5 dias, né? Sábado e domingo a gente não conta porque é o dia mesmo de descanso. Ou o dia que você vai cantar na igreja, vai fazer um show, então você vai cantar. Mas os dias azuis, então você vai perdendo 5%. O mês tem 5 semanas, você vai perder 5% por semana. Né? Se ficar em um tempo sem cantar, vai perdendo. Então tem que cantar sim, mas cantar com consciência e cantar com responsabilidade. Iago falou. Deixa eu só esculhambar aqui agora. Vocês, boa parte aqui, né? Eu pedi, me mande, peça os exercícios para eu mudar. Eu acho que 2 ou 3 pessoas pediram. Então tome vergonha, gente. Tá vendo? Passamos quase 2 semanas sem se ver. Tem algumas pessoas aqui que por conta dos feriados, né? Tem mais de 2 semanas sem ter aula. E aí, assim, ninguém pergunta de exercício. Aí eu quero ver na hora que voltar, a partir de sexta-feira, vocês vão ver. Tu tá de férias, né, Pablo? Tu me paga. Vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês a partir dessa semana, viu? Ih, meu Deus. Então, continuando, alguém perguntou sobre o refrigerante. Para quem toma bastante refrigerante. O risco do refrigerante é por ser uma bebida gaseificada, eu também amo, gente. Para mim, refrigerante era igual água assim na torneira. Estou aprendendo a evitar, porque a médica falou que eu não posso, por causa daquele exame que eu mostrei para vocês, o refluxo é muito intenso e não dá. E aí, o refrigerante, por causa do gás, né, que vai atrapalhar esse movimento do diafragma, e por ser uma bebida que ajuda muito no refluxo, é doce, deixa a saliva muito espessa. Qual a sensação que você tem depois de tomar o refrigerante? É você começar a regurgitar, a arrotar, e também você vê que a sua boca, a saliva fica muito espessa. Então, para quem canta, não é legal. Então, no dia de cantar, gente, é para evitar mesmo. Nos outros dias, você pode até tomar o seu refrigerante, né? Procura não tomar um copo desse tamanho, tão grande, né? Só uma coisa mais sutil, né? Vamos cortando. Ariana falou que tem uma observação. Pode fazer, Ariana, sua observação.
Boa noite. Eu, Wesley, falando aqui agora, cheguei treinando na base. É que você falou sobre a respeito, que eu anotei aqui, a respeito de patologias comuns, né? E você falou a respeito de nódulos, de pólipos, de fenda. Eu queria saber qual a diferença mesmo de nódulo para pólipos que eu confundo. Sim, uma excelente pergunta. Eu vou colocar aqui de novo o slide. Então, as duas são lesões. Deixa eu abrir. São lesões benignas. Só que o nódulo, olha só, ele é espéciozinho. Nossa, ficou feia essa palavra, mas ele é tipo um calo mesmo, né? É uma lesão de massa e ele é um calinho branquinho, mais branquinho nas pregas vocais. E ele é mais do abuso, o abuso mesmo, né? A etiologia do nódulo é o abuso vocal, esse contato, esse atrito das pregas vocais. Então, não necessariamente o nódulo ele está associado com outros fatores. Já no pólipo, igual você vê aqui, ó, ele é uma bolsinha de sangue. Então, por causa daquele acúmulo de líquido que formou aquela bolsinha de líquido. Então, existem vários tipos de pólipo, né? O que tem o líquido mais gelatinoso, o que tem o líquido mais viscoso, o que tem o líquido mais líquido, né? São vários tipos, só que ele é mais uma bolsinha. Então, o nódulo, a gente formou espécie um calozinho, igual o calo mesmo, que a gente tem nos pés, nas mãos, aquele calo de escrever, devido ao atrito. E os pólipos já é mais uma bolsinha de líquido. Tá passando um som alto aqui, por isso que eu tô desconcertado. E já o pólipo, a etiologia dele é associada a fatores assim, tipo a bebida, o tabaco, né, ao abuso vocal, junto ao abuso vocal. Ok? Foi explicado? Certinho, compreendi agora. E aí a aparência dele é diferente. E aí duas coisas que a gente pode considerar. O nódulo, o tratamento dele é fonoterapia. Então a pessoa vai fazer fono. Sendo que, se passar de 6 meses aquela lesão, então por isso que é importante, a gente sentir uma alteração, já vai no médico. Se passar por muito tempo, ela vai ficando fibrosa, o que vai acontecendo? Ele vai endurecendo e vai ficando mais difícil de reabsorver com a fonoterapia. Aí a pessoa precisa de cirurgia. Agora, o pólipo, 99,99999% das vezes é fono para tratar aquele edema. Depois a pessoa faz cirurgia para poder tirar, porque ele não sai todo com fonoterapia. E depois volta para fono para poder melhorar essa vibração, para não deixar na cicatriz, né? E os exercícios vai ajudando nessa. E em relação à gravidade dos dentes? Ô, Ariana, repete para mim, porque deu eco. Em relação à gravidade, qual seria mais grave, o nódulo ou o pólipo? Então, considerando que a probabilidade do pólipo maior ser com a reabsorção cirúrgica, então o nódulo é menos grave do que o pólipo. Embora os dois sejam lesões benignas, né? Não é câncer, mas é assim. Fizeram uma comparação aqui pra mim no privado, que perguntando se um pólipo é como se fosse uma hemorroida. Assim, cientificamente, a bibliografia não traz isso, mas se a gente for partir do princípio da retenção de líquido, né, da questão do sangue, principalmente pela hemorroida ser uma lesão que traz uma inflamação, que você pode ver, o nódulo não tem inflamação, o pólipo tem. Então a gente poderia entender assim, né, mais ou menos parecido, embora não
não tem a ver, assim, no sentido de bibliografia, mas a gente pode ilustrar dessa forma. Ok? Para ficar melhor. Ô Wesley. Tem algumas perguntas aqui, ó, Camilo. Tem uma de Pamela. Em casos de bala de hortelã, antes de cantar, quais consequências podemos ter quando cantamos? O Wesley já me falou algumas coisas, mas seria bom relembrar. Perfeito. Excelente pergunta. A bala de hortelã, spray de própolis, bala de própolis, tudo isso que tem aquelas pastilhas, né, que a gente usa quando a garganta não está muito boa, e bem como outras questões assim que traz essa sensação de frescor ou anestesia. É ruim porque você já tá com uma alteração na voz, você já tá com uma queixa vocal, e aí você faz o uso dessa bala, dessa pastilha, e aí você mascara aquele problema. Vai cantar, o problema está lá, você faz abuso, acha assim, não, agora eu tô bichado. E aí depois, quando passa o efeito da bala, da pastilha, do spray, você está pior. E aí pode ocorrer o quê? Descamar esse epitélio das pregas vocais e você gerar uma lesão. E você não ter um tempo para que o seu corpo ele possa, como que fala? Regenerar daquele processo que está acontecendo. Então, nesse momento, você precisa procurar um médico, você precisa procurar um fonoaudiólogo para que você tenha uma conduta de recuperação vocal. É uma coisa assim que eu trabalho muito também com os cantores, para que você possa conseguir exercer ali a sua atividade com segurança e, claro, gente, depois ter aquele tempo de off, né? Aquele tempo de descanso para o seu corpo poder regenerar. Ok? Então, não é legal, não é aconselhado. Camila, então as pastilhas estão lá e você está indo contra os farmacêuticos, você está indo contra as evidências, você está desrespeitando a área do colega? Não. Você pode usar a pastilha, sim. Qual o raciocínio de usar a pastilha? Cantei, fiz o meu show, agora eu estou na minha casa, eu não vou fazer mais uso da minha voz, então eu vou utilizar a pastilha para amortecer e para ajudar nesse período de regeneração. Aí você pode usar. Camilo, o spray é aconselhado? Se você utiliza o spray, né, depois da utilização da voz e você não sente nada, porque tem pessoas que sentem irritabilidade, mais irritabilidade. Então, aí está o problema. Mas se você não sente nada, você sente conforto, você usa o seu spray de própolis depois que você já fez a sua apresentação e que você não vai fazer mais uso da sua voz. E aí você vai amortecer, vai dormir, vai ficar tudo ok. E é uma coisa engraçada. O própolis, ele me dá refluxo. Se eu tomar própolis, ele já começa a voltar. E em relação também à questão da quantidade de água, quando você bebe em grande quantidade, é que volta, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. E aí você vai ficar com aquela sensação ali de voltar, de vontade de arrotar na hora que você está cantando. Então, tudo isso tem que ser observado, tudo isso tem que ter dosagem. Então, quando um paciente chega para mim, no meu consultório, assim, né, como fono, a gente vai fazendo as provas terapêuticas, a gente vai ver a dosagem, até a dosagem de água, quantos ml de água você vai tomar, entendeu? O fono vai interferir sim. Né? A gente vai ajudar a chegar numa prova terapêutica para que você possa ter o máximo de conforto possível. O Magno falou que tem mais uma pergunta. Se você estiver por aí, Magno, abre o seu microfone, pode fazer. Poliana já vou responder a sua, tá? Alguns tempos atrás eu tinha a voz nasal. Se eu não tivesse encontrado os 3 profissionais, a fono, o otorrino e o professor de canto, provavelmente mais tarde teria alguma coisa mais grave com a minha voz? Sim, porque quando ocorre essa ressonância que não é legal, quando não se distribui, igual eu mostrei na imagem para vocês aqui, eu vou tentar pegar rapidinho essa imagem aqui, ó.
esse GIF, né, onde está se espalhando direitinho essa voz aqui por todo esse trato vocal. Ocorre uma sobrecarga da laringe, e aí você pode sim ajudar com que mais as questões de saúde vocal e mais outras questões você gerar uma patologia sim, uma patologia de voz. E aproveito para parabenizar, porque a sua voz falada é muito bonita. Gente, tá um Wesley. Tá um forte aqui debaixo da minha cara. Bem legal. Um som bem legal aí no fundo. Escutou, Wesley? Perguntaram. Oi. Escutou ele falando aí? Ouvi. Olha, são... Mas essa questão, mas assim, essa questão. Por mais que eu não seja fonoaudiólogo, mas quando eu começo a modificar algumas coisas nessa relação de filtro, né? Trazer um outro tipo de ajuste para você, eu acabo trazendo essa questão da voz um pouco melhor, né? Fica uma região um pouco mais confortável, né? Por exemplo, quando eu falava por conta do aparelho, né? Que eu tinha uma broca de todo tamanho aqui na frente, então assim, a minha voz ela era um pouco mais agudizada, era um pouco mais chiada, né? Com esses sons. Então, quando eu coloquei o aparelho, eu tive que começar a fazer essas modificações, né? Que aí Camilo pode explicar isso muito melhor que eu, mas eu tive que realmente fazer essas modificações na fala porque estava ficando estranho. Assim, né? Eu ia falando e ia ficando desse jeito. Mas é isso mesmo. Isso é muito bom. Isso mesmo. Não só a ressonância, mas a própria dicção ela pode atrapalhar e sobrecarregar sim. É importante. Iago também tinha esse problema, né? A gente está trabalhando justamente essa questão de... Desculpa, viu, Iago? Tu tá te citando assim sem pedir autorização. Mas você não tá nem aí mesmo. Então, o que acontece? Se você não quiser, não falo. Posso falar sobre o seu caso? Muito bem. Então, assim, o que acontece, né? No caso de Iago mesmo, ele tinha essa relação, né? Ele era muito preso, a língua dele fazia um movimento um pouco estranho dentro da boca, entendeu? Então, assim, tudo isso a gente tem que observar, né? E eu até conversei com o Camilo sobre o caso dele, há quase um ano atrás, e aí ele falou assim, tem que fazer fonoterapia. Mas assim, a gente sabe, né, gente, que como é difícil, ainda mais assim, depois da pandemia, quando iniciou a pandemia, todo mundo parou, né? Então, assim, é bem complicado você fazer fonoterapia e otorrino, sabendo da dificuldade da nossa cidade em relação a pagar cachê de músico, a ter show, né? Então, assim, fica bem difícil. Então, com isso, eu falei assim, rapaz, pensando nesse raciocínio, eu vou trabalhar com ele com música. Mas a gente vai querendo ou não, a gente acaba também afetando essa parte falada, né? Então, assim, tem mudado algumas coisas. Eu lembro, inclusive... Eu lembro, inclusive, que nessa época eu tava com problema de falta de resistência e minha voz estava oscilando muito também. Aí eu até fui pro otorrino, né? Fui pro otorrino nessa época. E aí o Camilo passando essas imagens aí, eu lembrei que a otorrino me encaminhou pra eu fazer esses exames e até hoje eu não fiz. Fiz esquecido, lembrei agora. Quanto a relação às perguntas... Wesley. Oi. Sobre essa questão da dicção, também acontece comigo, porque às vezes eu tenho um problema de não ser entendido, às vezes, então eu percebia antes de começar a fazer aula que eu precisava fazer muita força para que as pessoas pudessem entender, e eu já estou começando a perceber uma melhora nisso. Então, eu percebo que essa questão da dicção e também, como eu poderia dizer, da configuração da voz, da articulação, isso facilita muito a emissão do som e também para você, como eu poderia... a palavra fugiu da mente. Para você fazer menos força ao emitir o som, né?
Outra voz muito bonita. Eu acho que eu bloqueei ele aqui. Ô, Jorlan, fala aí. Fala aí de novo, por favor. Tô lhe ouvindo, viu? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô. É porque tava com 2 links aqui pra mim, aí tava dando... É porque Enfim, eu tava tô dando- projetando a tela também no computador. Ah, entendi. Eu acabei desligando. De boa. Vai lá. Você tava falando que é legal, né? Entendi. Mas Eu é não isso, sei, né? Tudo isso coopera. Aí, tá. Eu achei aqui. Ô, gente, na hora que for pra parar, vocês não parem, tá? Não, a questão é... você vai só responder essas perguntas e ninguém faz mais perguntas, senão a gente não vai sair daqui hoje. Depois Ó, também, tem gente, só mais também, uma, ó. Uma de Eu quem sou não muito perguntou. acessível, então vocês podem me chamar lá no Instagram que a gente pode conversar, tá? Aí, assim, tem essas perguntas que já foram feitas e tem a última pergunta que é de Giovana. Tá bom. Então aqui São alguém 9 perguntou. e 13. A Poliana perguntou sobre... Wesley, fecha seu microfone. Perdão. A Poliana perguntou os sintomas de pólipo e de nódulo. O nódulo, geralmente o sintoma principal é a rouquidão. Só que o nódulo ele começa pequenininho em relação ao pólipo, né? Então, claro que existem pólipos pequenos e existem pólipos grandes. Então, o nódulo é mais a rouquidão, a pessoa sente uma aspereza na voz, né? A rugosidade que a gente fala, que a rugosidade é a vibração das pregas vocais, a gente sente alterado. Então, mais é rouquidão mesmo, e cansaço vocal. Já o pólipo é uma rouquidão mais severa, dependendo do tamanho dele, vocês viram que as pregas vocais abrem para respiração, a pessoa sente até falta de ar, a voz fica muito fraca por causa da fenda, né, que gera. Então, é uma rouquidão assim, bem mais severa. E a tensão que a gente vê assim, no pescoço da pessoa fica muito tensa porque tem que fazer um esforço para a voz poder sair. Então, esses são os sintomas. Deixa eu ver. A remoção das amígdalas pode influenciar na voz? O Eliel que perguntou. Olha, não necessariamente. Geralmente não influencia. Claro que se elas estão muito inchadas, né, assim, a pessoa pode sentir mais um conforto na parte da ressonância. Mas alterar timbre de voz, não altera. Aí o Iago perguntou aqui, nem as pastilhas Valda? Nem as pastilhas não, tá? Só depois de cantar. Se você quer se beneficiar depois de cantar. Antes de cantar, nunca. O gengibre deve causar um dano similar? Sim. O uso de chás que contém gengibre ou nos sucos e na salada. Correto. Né? Pode acarretar tanto esse amortecimento quanto mais irritabilidade local. Então não é legal. Eu falando, isso. Ok, Wesley, pode fazer a última pergunta pra gente poder encerrar. Giovana. Boa noite. Boa noite. Então, quando a gente dá aquele choque na voz que tá com pigarro, a gente tem algum problema quando vai cantar, antes de cantar? Sim, Giovana. Lembra que eu mostrei aqui na figura? Vou colocar de novo. Essa figura, que é o GIF onde está havendo esse contato das pregas vocais. Então, aqui ele devia estar fazendo uma emissão de porque a gente está vendo que está encurtando e está também estirando. Então, esse contato é suave, olha lá, está esbarrando de uma forma até assim, bem organizada. Então, quando a gente faz esse pigarro, esses músculos, essa mucosa da corda vocal, ela esbarra de uma forma brusca. Assim como quando a gente canta, assim, dando aquele ataque. Né? Tem essa questão brusca. Então,
pode que eu tiro isso de todos os alunos. Oi, Wesley? Por isso que eu tiro isso de todo mundo. Tipo, aquelas questões de jogar explosivas, né? Pá! Aula de canto. Né? Então pode acontecer o quê? Esse contato brusco, e aí vai descamando esse epitélio e pode gerar uma lesão. Então pode machucar as cordas vocais. Então por isso que é importante fazer os exercícios, é importante uma técnica vocal apurada, porque você pode não fazer simplesmente esse pigarrear consciente, mas até na hora de cantar com uma técnica errada, você pode fazer esse contato brusco. Então, para a pessoa que está com pigarro, o que eu indico, assim, uma conduta fácil? Que a pessoa respire bem fundo pelo nariz e em seguida faça uma deglutição. Possa engolir, que aí ajuda a tirar essa secreção, né? Exercícios vibratórios também é interessante para que possa tirar essa secreção, e aí você tem que ver aquilo que é melhor para a sua conduta, para o seu dia a dia, para o seu estilo, tá? Obrigada. Eu tive mesmo essa entrada brusca. O Wesley mesmo falava sempre comigo com isso, pra controlar e tal. Ok. A Evilane pra finalizar de verdade, gente, finaliza com essa de Evilane, senão a gente não vai embora, não. Eu fico aqui até meia-noite, tranquilo. Mas eu tô destruído. Ela falou sobre a questão de comer muito quente, né? Algum dano à voz, sim. A temperatura, ela precisa ser padrão. Então, assim, existem pessoas que gostam daquela comida saindo fumaça. Minha mãe ama. Só que é prejudicial para os dentes. E aí a gente pensa nos dentes como uma questão também importante na ressonância, que você precisa dos dentes para poder produzir alguns fonemas. E o cuidado também em queimar a língua, né, as estruturas. Então, a comida muito quente não é legal. Existe a termoterapia, a hipertermoterapia, que você usa o calor, mas com um raciocínio clínico, tá? Mas agora comida quente não é legal e não aquece voz, não prepara ninguém para cantar, tá, pessoal? E para quem tem lente? Lente de quê? De contato visual?